Olá, queridos irmãos, graça e paz. Entrando na sexta e última semana de nossa campanha de jejum e oração, nós vamos agora abordar os confins da terra e vamos então ao dia 35, faltando agora 5 dias para encerrarmos essa campanha. Glória a Deus pela fidelidade e parabéns pela sua perseverança, pelo seu envolvimento até aqui estarmos firmes nesse propósito de buscarmos ao Senhor e que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Dia 35, então, até os confins da terra. Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus quer usar a igreja brasileira para alcançar outras nações com o Evangelho de Cristo. Na década de 70, o Espírito Santo começou a despertar a igreja brasileira para cumprir sua parte na evangelização do mundo. Já havia algumas agências missionárias, principalmente denominacionais, enviando brasileiros a outras partes do mundo, mas o Espírito Santo desencadeou um movimento que começou a levar as igrejas a reconhecer a sua vocação missionária, e o número de missionários começou a crescer. Diversas agências missionárias foram organizadas, igrejas começaram a organizar conferências missionárias e enviar seus obreiros. Mas ainda é pouco pelo grande potencial que existe na igreja brasileira. De acordo com pesquisas feitas pela CEPAL, lá no início dos anos 2000, havia cerca de mais de 3 mil missionários transculturais. E o número de cristãos evangélicos no país era cerca de 25 milhões, hoje é muito mais. Isso mostra que havia aí cerca de mais de 7 mil crentes para cada missionário. É necessário mudar esses números, pois mostram que precisamos de quase 8 mil cristãos para enviar um missionário. A Igreja Evangélica Brasileira deve assumir sua responsabilidade na evangelização do mundo. O texto de Atos 1:8 mostra que devemos alcançar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e o mundo todo com o Evangelho. Por isso é importante saber como está a situação do mundo hoje em termos espirituais. O mundo hoje, como ele se encontra? Nós temos aqui algumas bases. O livro Operação Mundo, de Jason Mandrake, publicado pela Editora Bíblica, é um almanaque com informações sobre o mundo, os continentes e cada país do nosso planeta. Veja o que ele apresenta sobre a atual situação do mundo. Cristãos hoje, há mais de 2 bilhões, muçulmanos, 1 bilhão e 600 milhões, hindus, 960 milhões, sem religião, 940 milhões, totalizando aí, na época, ainda 7 bilhões de pessoas, entre outras religiões. Hoje os dados estão mais atualizados, mas é importante sabermos a quantidade de movimento de cristãos e de outras religiões ao redor do mundo. No item cristãos, nos dados aqui apontados nesse livro, estão incluídas todas as linhas do cristianismo. Usando o livro como base, o total de evangélicos, protestantes e dependentes sem filiação a uma igreja e outros é de 1 bilhão e 40 milhões. Claro que as estatísticas não são precisas nas suas conclusões, porém mostram uma situação. Podemos dizer que há aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de cristãos verdadeiros e 1 bilhão e 130 milhões de cristãos nominais. Ou seja, na África nós temos um percentual de 36% de cristãos frente à sua população, na Ásia 6%, na Europa 5%, na América do Norte 51%, na América Latina e no Caribe 43%, ou seja, um total de 16% frente à população mundial. Povos não alcançados. Além disso, temos também diante de nós alguns povos que nunca tiveram acesso à mensagem do Evangelho. Esse livro apresenta números de um projeto chamado Projeto do Josué, um projeto que pesquisa povos ao redor do mundo com relação à pregação do Evangelho. E ele afirma que há mais de 16 mil grupos étnicos com pouca presença do Evangelho, e entre eles mais de 6.500 que não têm nenhum acesso à mensagem do Evangelho. Temos também a informação da janela 1040, uma janela imaginária que se estende do paralelo 10 ao 40 ao norte do Equador, desde a costa oeste da África até a costa do Pacífico. É a área onde encontramos 85% dos povos não alcançados, com pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Já aprendemos que temos que alcançar cidades, estados, países e o mundo, planejando e estabelecendo estratégias para essas regiões.
Precisamos também colocar uma ênfase especial em levar a mensagem àqueles que ainda não ouviram. Necessitamos de pioneiros que estejam dispostos a ir aos campos maduros para a colheita. Portanto, a tarefa que temos diante de nós é grande, mas temos o Deus que é maior do que tudo e que imaginamos e quer que todas as pessoas sejam salvas. Motivos de oração. Os cristãos nominais. Não é bom rotular as pessoas, mas algumas vezes precisamos definir a situação para orar e agir. Os missiólogos, em suas análises da situação do mundo, utilizam o termo cristãos verdadeiros e cristãos nominais, com base nas seguintes características. O cristão verdadeiro teve a experiência do novo nascimento, tem a Bíblia como única regra de fé e conduta, não aceita ídolos e procura seguir a Cristo e a sua palavra. O cristão nominal nasceu numa cultura com fundamentos cristãos e teve o cristianismo imposto pelos seus pais, mas não teve o novo nascimento e não vive a vida cristã autêntica. No mundo hoje, como falamos, nós temos praticamente 1 bilhão e 100 milhões de cristãos verdadeiros, 1 bilhão e 130 milhões de cristãos nominais, totalizando 2 bilhões e 230 milhões de cristãos ao redor do mundo. Ore para que os cristãos verdadeiros sejam cheios do Espírito Santo e tomem iniciativas de alcançar os cristãos nominais. Em segundo lugar, ore para que haja um avivamento espiritual e que os cristãos nominais tenham fome e sede de Deus. Ore por pregações bíblicas e ministérios de discipulado que ensinem o verdadeiro evangelho e as suas implicações. Versículo para memorizar. Agora um novo versículo, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, diz: Aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Meus irmãos, fica o desafio. Procure saber mais sobre os dados dos cristãos em nosso mundo e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até mais.